No calor castigante do sertão nordestino, onde o sol queima sem piedade e a terra racha de sede, existia uma região conhecida como Ribeira do Destino. Ali, o tempo parecia correr diferente, arrastando-se como lagarto sobre pedra quente, e as leis eram escritas não com tinta, mas com sangue e suor. Coronel Jeremias Mendonça, homem de feições duras como o sertão que dominava, era o senhor absoluto daquelas terras. Sua fazenda, Pedra Seca, se estendia por léguas, engolindo riachos, caatingas e o destino de quem ali vivia. Tinha a pele curtida como couro velho e olhos pequenos que pareciam 2 tiros de espingarda mirando quem ousasse contrariar suas vontades. Terra tem dono e respeito se compra com medo, costumava dizer enquanto passava a mão pela barba grisalha, sentado na varanda da casa grande, bebericando café amargo como sua própria alma. Os moradores de Pedra Seca viviam de cabeça baixa, como se carregassem o peso do céu sobre os ombros. Trabalhavam de sol a sol nos canaviais e currais, recebendo em troca apenas o direito de continuar respirando. Quem ousasse questionar, desaparecia sem deixar rastro, virava comida de urubu em algum canto esquecido da caatinga. Maria das Dores, velha rezadeira que conhecia os segredos das ervas e das almas, observava tudo com olhos fundos e tristes. Um dia o sertão cobra o que é dele, murmurava para si mesma enquanto preparava seus chás e benzeções. A justiça pode demorar, mas chega montada a cavalo. Jeremias havia construído sua fortuna sobre ossos e lágrimas. Começou tomando terras de pequenos agricultores, depois as águas dos córregos, e por fim, até o direito de respirar sem sua permissão. Dizia-se que tinha pacto com o tinhoso, pois nem as secas mais bravas atingiam suas plantações e seu gado nunca emagrecia. O caso que acendeu a ira do sertão aconteceu numa tarde de maio, quando o céu parecia uma chapa de bronze derretido. João Rafael, um jovem vaqueiro que havia nascido e se criado em Pedra Seca, foi flagrado dando água a uma família de retirantes que passava pela estrada. O coronel, ao saber do ocorrido, decidiu dar um exemplo. "Yossi, quem dá o que é meu sem minha ordem, paga com sangue", trovejou da varanda, enquanto seus jagunços arrastavam João para o terreiro. Ali, diante de todos os trabalhadores reunidos à força, o rapaz foi amarrado a um tronco de juazeiro e açoitado até que suas costas se tornassem uma tela vermelha de dor. Sua mãe, Dona Severina, implorava de joelhos por misericórdia, mas o coronel apenas ria, sorvendo grandes goles de cachaça. "Para aprender que água nessa terra tem dono", disse ele ao finalizar o castigo. Mas não satisfeito com a surra, mandou que o jovem fosse amarrado a um cavalo bravo e arrastado pela caatinga. 3 dias depois, encontraram apenas pedaços do que um dia foi João Rafael. Dona Severina, de luto e com o coração partido, pegou o pouco que tinha, uma medalha de santo e um cordão de ouro herdado da avó, e partiu em busca de quem pudesse ouvir sua dor. "Vou encontrar quem faça justiça, nem que seja o próprio cão", jurou ela antes de sumir na poeira da estrada. As notícias correm rápido no sertão, mais ligeiras que vento em tempo de seca. Foi numa noite de lua minguante que um menino manco chegou à fazenda Pedra Seca. Trazia na mão um bilhete dobrado 3 vezes e selado com cera vermelha. O papel foi entregue a Jeremias enquanto ele jantava carne de bode com farinha. "Um homem de chapéu de couro mandou entregar ao senhor", disse o menino antes de sair mancando. O coronel abriu o bilhete com dedos grossos e, ao ler seu conteúdo, seu rosto empalideceu como a barriga de um sapo. "A justiça do sertão vem a cavalo e cobra em sangue. Prepara a tua alma, que teu corpo já não tem salvação." Não havia assinaturas, mas todos sabiam de quem se tratava. Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, havia ouvido o clamor de Dona Severina. Jeremias reforçou a guarda, contratou mais jagunços, colocou sentinelas em todos os morros que rodeavam a fazenda. Durante dias, não dormiu direito, sempre com um rifle carregado ao lado da cama. O medo, esse estranho que nunca havia visitado o coronel, agora era seu companheiro constante.
Na fazenda, o clima ficou estranho. As galinhas pararam de botar, os cães uivavam para o nada, e alguns jurariam que viram uma cobra de 2 cabeças cruzar o terreiro como um mau presságio. Maria das Dores apenas sorria ao ver os sinais, acendendo velas para santos que ninguém conhecia. "O sertão tá falando. Quem tem ouvido que escute", dizia ela quando alguém perguntava sobre os estranhos acontecimentos. A chegada de Lampião não foi anunciada com tiros ou gritos. Foi um silêncio diferente que alertou os moradores. Um silêncio que tinha peso e cheiro, como o ar antes da tempestade. Os jagunços começaram a desaparecer um por um. Encontravam apenas os chapéus jogados no chão, ou uma bota virada para o céu, como se o próprio sertão tivesse engolido os homens. Na terceira noite, o coronel acordou com um barulho estranho. Uma coruja cantava na janela de seu quarto, olhando-o fixamente com olhos redondos como moedas de prata. Assustado, pegou a espingarda e atirou no pássaro, que voou antes que a bala pudesse alcançá-lo. Jeremias desceu as escadas, ainda de camisolão e descalço, gritando por seus homens. Ninguém respondeu. A casa grande, normalmente cheia de jagunços e serviçais, estava em silêncio sepulcral. Foi quando avistou, parado no meio da sala, a figura que atormentava seus pesadelos. Lampião estava ali, em carne e osso, chapéu de couro na cabeça, cartucheiras cruzadas no peito e um olhar que parecia perfurar a alma do coronel. Ao seu lado, uma mulher de olhar feroz que todos conheciam como Maria Bonita, e mais 4 cangaceiros. "Boa noite, coronel. Seu João Rafael mandou lembranças", disse Lampião com voz calma, quase gentil, o que a tornava ainda mais aterradora. Jeremias tentou levantar a espingarda, mas suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurá-la. Antes que pudesse puxar o gatilho, um golpe certeiro de Maria Bonita o desarmou. "A morte seria fácil demais para quem fez tanto mal", disse ela, os olhos brilhando com o fogo da vingança. Os cangaceiros amarraram o coronel e o arrastaram para fora, onde os moradores da fazenda já estavam reunidos, observando tudo com uma mistura de medo e esperança. Dona Severina estava lá, ao lado de Maria das Dores, ambas com rosários nas mãos, mas não rezavam por salvação, rezavam por justiça. Lampião fez um gesto e os cangaceiros começaram a cavar um buraco no terreiro, bem em frente à casa grande. Não era fundo o suficiente para um túmulo comum, apenas o bastante para que um homem ficasse com a cabeça para fora. Coronel Jeremias, o senhor que sempre quis ser dono da terra, agora vai fazer parte dela", disse Lampião enquanto os homens colocavam o coronel no buraco e começavam a enterrá-lo até o pescoço. O sol nascia no horizonte, vermelho como brasa, quando terminaram o serviço. O coronel, agora com apenas a cabeça para fora da terra, suplicava e prometia ouro, terras, gado, tudo o que possuía em troca de sua vida. "O que o senhor tem não é seu. Foi tomado com sangue e vai ser devolvido com justiça", respondeu Lampião. Então, fez outro sinal, e um dos cangaceiros trouxe um saco de pano. Ao abri-lo, milhares de formigas vermelhas se espalharam pelo chão. Não eram formigas comuns, mas as temidas formigas de fogo do sertão, conhecidas por sua picada ardente como brasa viva. Quem viveu fazendo os outros sofrerem merece sentir cada dor que causou, disse Lampião, jogando açúcar ao redor da cabeça enterrada. As formigas, atraídas pelo doce, não demoraram a encontrar o rosto do coronel. Começaram pelas orelhas, depois narinas, boca e olhos. Cada picada era um lembrete dos sofrimentos que ele havia causado ao longo de sua vida. Os gritos do coronel ecoavam pela caatinga, mas ninguém se moveu para ajudá-lo. Os trabalhadores da fazenda, antes curvados pelo medo, agora assistiam em silêncio à queda de seu opressor. "A terra que o senhor tanto quis possuir agora vai possuir o senhor", disse Lampião antes de virar as costas. Maria das Dores se aproximou do condenado e derramou um pouco da água em seus lábios ressecados. Não era um gesto de misericórdia,
mas sim para prolongar seu sofrimento. Água não se nega nem a bicho bravo, coronel. Pena que o senhor nunca aprendeu isso. As horas se arrastaram como séculos para Jeremias Mendonça. O sol impiedoso do sertão castigava sua cabeça desprotegida enquanto as formigas continuavam seu festim de vingança. Seus gritos foram diminuindo até se transformarem em gemidos e depois em sussurros ininteligíveis. Lampião e seu bando já haviam partido quando o coronel finalmente silenciou para sempre. Deixaram para trás não apenas um homem morto, mas uma lição gravada no coração do sertão. A justiça pode demorar, mas chega para todos, seja pelas mãos da lei ou pelas mãos do cangaço. Os moradores de Pedra Seca enterraram o que restou do coronel, não em cova marcada ou cemitério, mas no mesmo buraco onde encontrou seu fim. Sobre o local, ninguém construiu casa ou plantou roça. Deixaram que a caatinga tomasse conta, como se a própria natureza quisesse apagar a memória daquele homem. A fazenda foi dividida entre os trabalhadores que, pela primeira vez, provaram o gosto doce da liberdade. As cercas que antes aprisionavam foram derrubadas e as águas voltaram a correr livres pelos córregos. Dona Severina, com a alma finalmente em paz, tornou-se uma espécie de conselheira do povoado que surgiu onde antes era na fazenda Pedra Seca. O lugar ganhou novo nome, Liberdade. Maria das Dores continuou com suas rezas e ervas, mas agora suas palavras traziam mais esperança que lamento. Dizia sempre aos mais novos, quando contava da história do coronel enterrado vivo: no sertão, quem planta espinho colhe espinho, e quem semeia vento colhe tempestade. E nas noites de lua cheia, quando o vento soprava mais forte, alguns juravam ouvir o relincho distante de cavalos e o tinir de cartucheiras. Era Lampião e seu bando que, diziam os antigos, continuavam a rondar o sertão, prontos para fazer justiça onde a lei dos homens não alcançava. Pois no sertão brasileiro, onde o sol castiga e a terra é dura, a justiça pode chegar montada a cavalo, com chapéu de couro e olhar de tempestade. E quando ela chega, nem coronel escapa de prestar contas ao destino que ele mesmo teceu com mãos de crueldade.